Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um estudo do livro do Apocalipse. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e é com imenso prazer que nós vamos estar aqui dando continuidade ao nosso estudo. Claro, não é com o objetivo de cada vez mais estar aprendendo mais a palavra de Deus. E, sem dúvida nenhuma, nós precisamos buscar a presença do nosso Deus e isso nós fazemos como de costume, fazendo uma breve oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus dê o discernimento necessário para compreender a tua santa palavra. Então, do jeito como você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos com o intuito, Senhor, de aprender um pouco mais da tua santa palavra, de forma muito especial sobre esse livro tão precioso que é o livro do Apocalipse. Que o teu Divino Espírito Santo nos dê o entendimento necessário, mais uma vez, para compreender as verdades contidas na tua santa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Diz amém, amém e amém. Então vamos lá? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. O tema de hoje, nós temos como tema de hoje a mulher e o grande dragão, né? A mulher e o dragão. E nós vamos perceber que nós chegamos praticamente aí na parte central do livro do Apocalipse. Vamos perceber que é de extrema importância a gente compreender este capítulo 12, que nos traz verdades profundas sobre o nosso tempo. E claro, né? Se você não está com a sua Bíblia, está na hora de pegar, tá certo? Então, pegue lá a sua Bíblia, ela já está aqui comigo, vai estar me auxiliando aqui, e com certeza ela que é o objeto, né, do nosso estudo, e nós vamos estar mergulhando aí justamente neste capítulo para compreender cada vez mais as verdades de Deus contidas no livro do Apocalipse. Então, o tema de hoje, mulher e o dragão. Vamos aprender um pouco mais sobre esse tema. Quem é a mulher? Quem é o dragão? Vamos ver tudo isso hoje, tá bom? Então, abra já sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 12, versículos de 1 e 2. É o texto que nós vamos estar lendo agora aqui, tá bom? Apocalipse capítulo 12, versos 1 e 2 diz o seguinte: Viu-se o grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então perceba aqui que nós temos alguns elementos aqui interessantes. Nós temos aqui uma mulher vestida de sol, tendo a lua sobre os pés, né? Ela tem também, ela é adornada, né, com 12 estrelas, né, na sua coroa, ali, que está na sua cabeça. E ela também está grávida e também está perto para dar luz, né, a esse filho, a essa criança, né, esse varão. Então, o que isso significa? A coroa, a mulher, né, e a vestimenta de um modo geral. Então, de forma bem resumida, eu trago aqui, lembrando que o nosso material que está lá disponível, tá bom? Eu disponibilizei lá no início lá do nosso estudo, ele vem trazendo os mais detalhes, tá bom? Eu só estou trazendo aqui os principais pontos para a gente discutir um pouco, conversar. E você pode, claro, colocar a sua dúvida aí no chat, tá bom? Coloca a sua dúvida aí no chat e no próximo estudo nós temos um momento somente para tirar dúvidas, tá certo? Vamos lá? Então, a coroa com 12 estrelas, ela simboliza o triunfo da igreja de Deus, os 12 apóstolos, as 12 tribos, os 12 fundamentos da cidade santa. Ou seja, o 12, ele significa ali a plenitude, tá bom? Então, significa toda a plenitude, de modo geral, tanto da parte de Deus, né, mas principalmente da obra de Deus aqui na terra. Claro, se referindo à sua igreja. E nós temos aí os apóstolos, né, que é justamente a base, o fundamento
da igreja primitiva. Então, aqui é uma referência também, justamente, à igreja, tá bom? A igreja de Deus. Claro que ela pode também estar representando também uma referência às 12 tribos, né? Também é uma referência às dimensões da cidade santa, tá bom? Mas de forma muito, mas muito especial, a gente pode destacar aqui que essas 12 coroas, ela representa essa plenitude em relação à obra de Deus aqui na terra. Claro, se referindo aí à sua igreja. E ela, né, a Virgem, né, ela é vestida de sol e ela simboliza justamente a glória que cerca, né, a igreja. Lembrando, né, que nós já vimos que mulher em profecia significa o quê? Igreja, né? Então nós temos uma mulher pura, né, virgem vestida de sol, e ela está prestes a dar a luz, né? E justamente a gente vai ver daqui a pouco o que essa luz também ela simboliza, tá bom? Essa gravidez, tá certo? Ela tem também a lua sobre os pés, que simboliza aí um reflexo da luz do Evangelho do Antigo Testamento. Perceba, a luz, a lua, melhor dizendo, ela não tem luz própria, não é verdade? A gente sabe que a lua, ela ilumina por parte do sol, né? O sol, ela reflete a luz do sol. Então, da mesma forma, a Bíblia, sem Deus, né, não deixa de ser mais um livro. A Bíblia, ela é Bíblia justamente por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Então, ela tem a glória, a luz que vem do céu, que reflete e traz também esse reflexo para a nossa vida. Tá bom? Então, nós já identificamos aqui que a coroa com 12 estrelas é uma referência aí, pode-se dizer, à plenitude, em especial à igreja, a obra de Deus aqui na terra. Vimos que a mulher é um simbolismo de igreja, né? E o fato de ela estar vestida de sol, né, simboliza justamente essa glória de Deus que cerca, né, a sua igreja, o evangelho de Cristo, né? E sobre os pés tem a lua, que justamente representa aí uma luz ao Antigo Testamento, tá certo? Mas a gente viu lá no texto que aparece mais uma outra figura. É uma figura do quê? Do dragão. Então, nós vamos ler agora o verso 3, que diz o seguinte: ainda continuamos aí em Apocalipse capítulo 12, só que agora a gente vai ler o verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E o texto continua. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Houve peleja no céu, diz lá o verso 7 ao 9. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar deles, ou melhor, no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama quem? Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então perceba que nessa, pode-se dizer, rebelião que houve no céu, né, o dragão, sem dúvida nenhuma, é uma referência aí ao anjo caído, né, a Lúcifer, né, a Satanás, o diabo. Então isso é muito bem claro aí. E ele diz que a cauda dele arrastou o quê? A terça parte. Lembra lá? Vamos voltar aqui o texto? Olha o que diz lá no verso 4. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E a gente viu no estudo passado, em alguns estudos aí anteriores, melhor dizendo, né? De que anjo, estrela, significa o quê? Anjo, né? Aqui em profecia. Então, Satanás, ele conseguiu ali convencer, né, na rebelião, se juntar a ele na rebelião, a terça parte dos anjos do céu. Talvez você possa estar se perguntando, Alex, o que significa essa terça parte? Né? Às vezes, assim,
a gente imaginar é um pouco mais complicado. Mas imagine um pedaço de pizza, tá bom? Imagine um pedaço de pizza ou então um pedaço de bolo. Para quem não gosta de pizza, deve gostar de bolo, né? E aí divida essa pizza ou esse bolo em três partes, tá bom? Divide ali em três partes iguais e você tira uma parte. Né? É justamente isso que a João, né, ele está relatando na sua visão. Ou seja, a terça parte dos anjos do céu, né, se rebelou contra Deus, né? Ou seja, atendeu aí a, pode-se dizer assim, né, a filosofia, a pregação, né, a ideia de Lúcifer. E isso houve, de fato, uma peleja, né, uma guerra no céu. E, sem dúvida nenhuma, essa guerra, ela de fato aconteceu no céu, né? E muitas vezes a gente pode estar se perguntando, mas Alex, Satanás, ele foi expulso do céu? Para onde foi que ele foi, né? Aonde foi? Para onde que ele foi, né? Então, você percebe que ele foi lançado o quê? Para a terra, atirado para a terra. Foi o verso que a gente justamente viu aqui, né? Ele foi o quê? Atirado para a terra e com ele os seus anjos. Mas aí você pode estar se perguntando também, mas Alex, foi Deus que mandou Satanás para vir para aqui para a terra? Não, a gente já conversou sobre isso, né? A gente viu que quando Deus criou o Jardim do Éden, né, o mundo, lá no princípio, né, na criação, lá em Gênesis, né, nos primeiros capítulos, nós temos lá a criação do mundo. E nós percebemos que, de fato, é, Deus, na sua infinita sabedoria, Deus criou tudo perfeito, mas deu uma orientação, tanto para Adão como para Eva, de que eles poderiam comer de toda a árvore, ali do paraíso, né, do jardim, do Éden, muito bem conhecida, né, assim, mas de uma árvore que se encontrava no centro do jardim, esse não poderia se alimentar, não poderia nem tocar. E aí, você conhece a história, Satanás, ele se disfarçou como uma serpente e conseguiu convencer a Eva a desobedecer a Deus, a comer do fruto que Deus disse que não deveria comer. E assim depois Eva deu para Adão, e Adão assim também acabou desobedecendo a Deus. E com isso se deu-se a entrada ao pecado. E Satanás, ele se achou no direito de reclamar para si a terra. Que ousadia, né? Mas que ousadia. Então, ele veio, fez com que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecassem, e com isso, ele achou-se no direito de estar justamente aí representando agora o planeta Terra. Quando você vai lá em Jó, abre aí sua Bíblia aí rapidinho no livro de Jó, eu vou aqui abrir a minha. No livro de Jó, Antigo Testamento, tá bom? E tá lá praticamente quase no meio da Bíblia. Se você encontrou o livro de Salmos, como eu acabei de encontrar aqui agora, você vai voltar um pouco mais, voltar um pouquinho na realidade, né? E você vai encontrar aí o livro de Jó. Então nós vamos para os primeiros capítulos aí do livro de Jó. Eu acredito que você já ouviu falar sobre a história de Jó. Hoje se existe até canções, né, falando sobre a história de Jó. E Jó, né, aqui no verso 1, acompanhe comigo na leitura, Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Olha o que diz lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, aqui nós vamos ter a história de Jó. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Só que é interessante quando você vem aqui, ó, no verso 6, no verso 6, né? Você vai encontrar lá, na verdade, no verso 6,
Isso. No verso 6. Aqui no verso 6 você vai encontrar o seguinte, ó. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás, entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Olha a resposta de Satanás: De rodear a terra e passear por ela. Alguns estudiosos da palavra de Deus, teólogos, dizem que essa expressão de passear e rodear por ela era uma expressão utilizada por aqueles que se tinham um determinado domínio sobre uma determinada região. Por exemplo, se você fosse rei, né, vamos dizer assim, rei aqui do Brasil, tá bom? Se fosse uma monarquia aqui, se você fosse rei do Brasil, essa era uma expressão que você possivelmente estaria acostumado a utilizar para dizer que aqui é o seu território. Então, quando alguém perguntava a algum rei ou algum representante de um determinado local, ele geralmente usava essa expressão de andar por ela e passear por ela, né? E rodear por ela e passear por ela. Então, Satanás, ele se viu, após a queda de Adão e Eva, ele se viu no direito de reclamar para si o quê? A terra. A terra. Só que isso não foi muito adiante. Sabe por quê? Porque assim como ele arrastou, né, a terça parte dos anjos, ele também tinha uma intenção de ir atrás da mulher que estava grávida. Não da mulher em si, mas do filho. Olha o que o verso 4 diz. A sua cauda arrasta dessa parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente de quem? Da mulher. Da mulher. E o texto continua. Que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Olha o que o verso 5 diz. Nasceu-se, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações, com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Sem dúvida nenhuma, isso aqui é uma referência ao nascimento de Jesus. Eu não sei se você está lembrado que, um pouco antes de Jesus nascer, houve uma perseguição, uma intuição de matar Jesus Cristo. Lembra lá? Que se deu uma ordem, né? Os magos, né, foram lá visitar Herodes, se não me engano foi Herodes, né? E lá ele disse que os magos, né, chegaram e disse, vimos aqui, né, prestigiar o nascimento do rei, porque vimos a sua estrela. Você sabe que Herodes não queria perder a sua função, né, o seu cargo, né, seus privilégios. Então ele se achou ameaçado com a vinda desse rei, no qual os magos haviam anunciado para ele. E quando ele disse, olha, quando você achar o menino, olha, me diga onde é que ele está, para que eu possa ir lá também adorá-lo, né, para que eu possa prestar minhas homenagens a ele. Será que ele queria? Claro que não. E por isso que quando os magos estavam voltando, depois de ter encontrado a Cristo, lá na manjedoura, né? Você conhece a história. Quando os magos estavam voltando, o anjo alertou aos magos para que não fosse lá, voltasse em Herodes, mas que eles seguissem outro caminho, porque Herodes queria matar a criança. Então Herodes, depois que ele percebeu que foi enganado pelos magos, ele faz um decreto e mata, né, as crianças de uma determinada idade para baixo. Por isso o anjo acorda José ali na madrugada e fala: olha, pega a mãe, pega a criança e foge para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. E aí assim aconteceu. Então aqui, na realidade, no capítulo 12, nós vamos encontrar um relato, pode ser assim, misturado, né, entre o passado e o futuro. Então, João aqui ele está relatando de uma outra forma, né? Claro, através dessa visão, o que aconteceu. Então, o dragão é a representação de quem? De Satanás. Você pode dizer, ah, mas foi Satanás que queria matar? E aí que está algo muito interessante, eu quero chamar a sua atenção.
Satanás, ele dificilmente mostra a sua cara. A maior artimanha que o inimigo ele tem é utilizar instrumentos para fazer a sua obra. E nós vamos perceber que durante a história isso aconteceu. Então, aqui uma referência à mulher grávida ali, é uma referência justamente tanto da igreja, né, de Deus, que ia gerar ali, né, o, o prometido, o Messias, o ungido. Então, a mulher é uma representação do povo de Deus, da onde Cristo vem, né, da linhagem ali, justamente da semente de Davi, como diz aí as profecias messiânicas, certo? Então, Jesus Cristo, ele morre na cruz, né? E quando Jesus Cristo ele morre na cruz, fica claro que Satanás ele não conseguiu a sua primeira tentativa, ou melhor, a sua segunda tentativa, né? Porque a primeira tentativa, nós vimos que foi lá no céu. Ele tentou usurpar o trono de Deus lá no céu. Não conseguiu e tentou agora ganhar aqui a terra. Então, no primeiro tempo, pode ser assim, aqui na terra ele levou vantagem, porque ele conseguiu fazer com que os nossos primeiros pais caíssem em pecado, desobedecessem a Deus. E por isso ele se achava no direito de reclamar a terra para si. Mas Cristo vem, né, nasce, inicia o seu ministério através do batismo e durante todo esse tempo Jesus Cristo ele se mantém obediente ao Pai, né? Não saiu de nenhuma forma da obediência ao Pai. E com isso, Jesus Cristo ele apresenta um sacrifício perfeito. Não é à toa que lá em João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, ao ver Cristo, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus Cristo morre na cruz, aí empata o jogo, né? Então, aqui na terra, assim como Satanás levou, pode ser assim, o primeiro tempo, Cristo agora leva o segundo tempo. Só que aí tem que ter um desempate, uma prorrogação. Então, o que Satanás ele faz? Ele tenta agora destruir a mulher. Como ele não conseguiu destruir a Cristo, o seu ódio se volta para a mulher. E o texto ele continua. Olá, a partir do verso 13. Ainda nós estamos aí, capítulo 12 do livro do Apocalipse, tá bom? Então, volta lá, Apocalipse capítulo 12, versos 13 e 14, que diz o seguinte: Quando, pois, o dragão que viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Fora da vista de quem? Da serpente. E o texto ele continua dizendo o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentasse, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Se você pegar, fazer aí uma transformação, né, dos 1260 dias que nós estudamos na nossa semana passada, nós vimos que isso é uma referência da supremacia papal. Estão lembrados do nosso estudo anterior? Ó, se você está chegando aqui agora, assistindo agora esse primeiro vídeo, essa primeira aula, esse primeiro estudo, volta lá, tá bom? Volta lá para que você possa estar pegando aí a continuidade, né, deste estudo. Então é necessário que você volte, né? Pode continuar aqui comigo, tá bom? Termina aqui o estudo, porque o conhecimento aqui vai ser muito importante para você, mas depois é de extrema importância que você assista os estudos anteriores para que você de fato compreenda melhor, principalmente este capítulo e também os capítulos que virão. Tá bom assim? Tá certo? Então, acabando aqui, assiste lá. Tá bom? Então,
Nós vimos no estudo passado que os 1260 anos, né, é justamente essa referência aos, é justamente aí a referência aos 1260 dias, né, que nós temos aí em Apocalipse, e nós vimos no estudo passado que isso também acontece lá em Daniel. Estão lembrados lá? Daniel, se não me engano, Daniel capítulo 7, né? Então, lá em Daniel capítulo 7, nós estudamos sobre isso, e nós vimos que, de fato, aí é o período da supremacia papal, que começou em 538 da nossa era e vai até 1798, na Revolução Francesa, aonde o Papa Pio ele é preso, né, a pedido aí de Napoleão Bonaparte, tá certo? E aí se finaliza ali a supremacia papal. Isso a gente destrinchou aí no estudo anterior, tá bom? Por isso que eu vou avançar aqui. Então, a terra, ela ajuda a mulher, que é o verso 16 diz, né? A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu, né, o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Nós vimos nos estudos anteriores, principalmente quando nós estudamos lá sobre as 7 igrejas, os 7 selos e também as 7 trombetas, nós vimos que houve um período onde a perseguição ao povo de Deus se tornou muito mais o quê? Acirrada. E foi justamente num período da supremacia papal, esse período de 1260 anos, né? Nós destacamos no estudo passado sobre os valdenses. Claro que tem outros povos, né? Mas que destacar os valdenses que, de fato, conseguiram manter, né, a pureza doutrinária de Cristo, baseado na palavra de Deus, a Bíblia. Eles já tinham, antes de Martinho Lutero ter traduzido lá, né, para o alemão, a Bíblia, eles já tinham no seu idioma a palavra de Deus. E sempre quando eles tinham a oportunidade, eles tinham o quê? Pregavam, né? Então, esses fiéis de Deus, eles se esconderam em regiões montanhosas, né? Isoladas da terra. Como eu disse aí, por exemplo, aí, os valdenses que nós estudamos lá no estudo passado, tá certo? E nós temos também aí a história de Martinho Lutero. Ele também aí, né, o pai aí do protestantismo. Martinho Lutero, de forma bem resumida, ele era uma pessoa muito devota à igreja romana, romana, e lá ele percebeu que algumas coisas que era ensinado, inclusive que ele ensinava, não estava em conformidade com o quê? Com a palavra de Deus. Não estava em conformidade com a palavra de Deus. Então ele escreve lá, né, as 95 teses sobre a justificação pela fé. Uma das coisas que começou a incomodar Lutero era que a igreja de Roma, ela pregava de que a salvação era pelas obras. E Lutero, ele através das escrituras, ele percebeu que não era assim. Que a salvação é inteiramente pela graça de Cristo. E por isso ele faz lá, prega lá as 95 teses, né, sobre a justificação pela fé. E lá no castelo de Wittenberg é onde, de fato, ele traduz, né, a Bíblia, dos originais para o alemão, né? Principalmente lá o Novo Testamento. E aí ele consegue dar acesso à população à palavra de Deus. Lutero e também alguns outros foram perseguidos, né? Outros não conseguiram escapar, como foi o caso de Lutero, outros foram para a fogueira, outros foram torturados até a morte, outros foram jogados às feras, outros chegaram a ser até crucificados de cabeça para baixo. Então, a perseguição ao povo de Deus foi, de fato, algo que a história hoje não nega. Lembra que eu disse que Satanás nunca mostra a cara, mas que ele usa instrumentos para desempenhar o seu trabalho, a sua obra? Então, aqui no Apocalipse, nós vemos aqui que o dragão, ele utiliza ferramentas para, de fato, atingir o seu objetivo, né? Realizar a sua obra.
E a sua obra, que é relatada aqui em Apocalipse, está com o intuito de destruir a mulher. E quem é a mulher? A igreja. A igreja de Deus. Então o dragão, ele se irou, né? E lá o verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Claro que nós vamos entrar em mais detalhes sobre essa questão de mar, né? A gente vai entrar sobre detalhes sobre essa questão dos chifres, né, que nós vimos aqui. Mas tudo isso a gente vai só entrar em detalhes no nosso próximo estudo, tá bom? E nós vamos estudar o capítulo 13, onde nós vamos ver algumas bestas lá, tá bom? Alguns animais. Mas fique tranquilo, se você chegou até aqui, vai ser muito fácil você compreender também o capítulo 13, tá certo? Então, o dragão, Satanás, ele se irou contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja, né? Ele foi pelejar contra a descendência da mulher, ou seja, os remanescentes. E qual é a característica desses remanescentes? Segundo aqui, Apocalipse, ele diz o quê? Os que guardam os mandamentos de Deus. E o segundo é o quê? E tem o testemunho de Jesus. E agora eu quero chamar a sua atenção no seguinte: os mandamentos de Deus não é 5, não é 6, não é 7 e nem 9. Os mandamentos de Deus são 10. Isso mesmo, os 10 mandamentos. É disso que João está falando. Dos mandamentos de Deus que você encontra lá em Êxodo, capítulo 20. Uma das partes da Bíblia que você pode encontrar lá os 10 mandamentos. Então, estude sobre os 10 mandamentos, porque essa é uma característica dos remanescentes que o dragão está irado. É uma característica do povo de Deus aqui na Terra. E Deus ele tem um povo aqui na Terra. Essas frases de efeito que se ouve por aí, de que muitos caminhos levam a Deus, tome muito cuidado. Porque quando Cristo esteve aqui na Terra, ele foi muito enfático em dizer o seguinte. Sabe o que Cristo disse? Vamos para a Bíblia? Lá em João. Olha o que Cristo diz em João. O Evangelho de João, lá no Novo Testamento, é o quarto livro do Novo Testamento. João, capítulo. Deixa eu aqui se eu acho aqui. João, capítulo 14. Encontrou aí? João, capítulo 14, versículo 6. Olha o que diz lá. Acompanhe comigo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o quê? Os caminhos? Não. Eu sou o caminho. E a verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebe que Jesus disse que eu sou o caminho, não os caminhos? Só existe salvação em Cristo. Só existe salvação em Cristo. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Se não for Cristo, não tem salvação. Certa vez o apóstolo Paulo estava preso e o anjo foi lá libertar o apóstolo Paulo. De repente, o guarda que estava ali, o guarda romano, deparou com aquela cena com tudo aberto, ele desembaiou a sua espada e ia tirar sua própria vida. Porque para ele era muito mais vantajoso ele se matar do que toda a sua família ser morta por conta, de fato, da sua negligência, pode-se dizer assim. Essa era a lei romana. Se você era um soldado e tinha um criminoso sob os seus cuidados, e esse criminoso fugisse, não era só você que ia ser penalizado.
teria penalizado você e a sua família. Então, aquele soldado, consciente disso, ele tirou a sua espada e ia tirar sua própria vida. O apóstolo Paulo falou: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. E, claro, em face de um testemunho que Paulo já tinha dado, inclusive esse, o soldado pergunta: como eu posso me salvar? O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não se engane, só existe salvação em Cristo Jesus. Só existe salvação em Cristo Jesus. E a característica dos remanescentes é um reflexo do caráter de Cristo, que é o quê? A obediência. Cristo ele foi obediente. Muitos dizem que Cristo veio abolir, veio revogar a lei. Será que veio mesmo? Lá em Mateus, vou ler só esse texto, porque é claro que essa não é o nosso objetivo aqui, mas é muito importante a gente ler esse texto, porque muitas vezes as pessoas querem defender algo indefensável. Né? Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. O próprio Cristo dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Depois você pode continuar lendo o texto. Mas eu quero só destacar o seguinte: Cristo ele não veio para abolir, ele veio para cumprir, para ser obediente. E a característica dos remanescentes é também a obediência a Deus, aos mandamentos de Deus, que são 10. São 10. Tá bom? Não houve mudança. É os mesmos lá de Êxodo capítulo 20. Os mesmos 10 lá. Vai lá, dá uma lida. E a segunda característica que nós temos é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, nós vamos ver que ele tem a ver com uma característica muito importante, que é o dom de profecia. Ou seja, a igreja de Deus, ela tem que ter como característica a obediência a Deus, a sua palavra, né? Mas de forma especial, enfática, aí no Apocalipse, aos mandamentos de Deus, tá bom? E o testemunho de Jesus é uma característica, eles são testemunhas de Jesus. Aí depois nós vamos perceber lá em Apocalipse, no verso, se eu não me engano, é o verso 17. Apocalipse 17. Foi 19 e 17. Deixa eu ver aqui. Apocalipse, na realidade, Apocalipse 19, versículo 10. Olha o que diz lá, a palavra de Deus. Aí mesmo em Apocalipse, ó. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Lembrando que a gente vai estudar esse capítulo, tá bom? Eu só estou adiantando algo aqui muito importante para vocês. Prostei antes aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, diz o anjo, né? Para João. Que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a segunda característica que nós temos aí é justamente um povo profético, que nasce de um movimento profético. Tá bom? E aí nós temos o segredo da vitória de Cristo. E qual é o segredo? Verso 11 ele diz: ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quer você de fato ser um vitorioso? Quer você de fato ter vitórias na sua vida? Está cansado de perder? Venha para o lado vencedor. E o lado vencedor é de quem? De Cristo. Só é possível vencer, como diz aí a palavra, por causa do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Aceite o Cordeiro.
Permita que ele seja o centro da sua vida. Não vá a Deus com reservas. Vá sem reservas. Se entregue por completo. Porque Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: pois aquele que crê será salvo. Você crê? Você crê de fato? Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Diz a palavra. Mas a salvação, ela hoje está à sua disposição. Está à sua disposição. Está à minha disposição. Mas a pergunta que eu faço para você é a mesma pergunta que nós encontramos lá na carta à Laodiceia. Jesus Cristo dizendo: eis que estou à porta e bato. Tem sentido você, Jesus Cristo, batendo na porta do seu coração? Tem você ouvido uma voz doce, calma, mansa, e quando você sente essa voz, você percebe que é uma voz que te traz paz? Deus, ele quer fazer parte da sua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus conduza até Cristo. Permita que o Espírito Santo de Deus coloque cada vez mais no seu coração, no seu ser, coisas boas, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, coisas boas. Permita que o Espírito Santo coloque tudo isso no seu coração, na sua mente, e você vai ter a certeza de que Deus, ele nunca te abandonou e nunca te abandonará. A vitória de Cristo, ele quer nos dar. Ele fala, ele falou para os discípulos, e essa mensagem chegou até nós, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo, ele venceu o mundo, e essa vitória ele quer nos dar. Só que é preciso você querer e aceitar. E a pergunta que eu te faço é: você aceita esse sacrifício? Quer você ser vitorioso em meio às tentações que o inimigo coloca na sua vida? É mesmo? Então vamos orar? Vamos pedir para que Deus ele nos dê força, a fé, a coragem e a certeza necessária para sermos vitoriosos? Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, o privilégio que o Senhor tem nos dado de aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Te peço, Senhor, uma bênção especial sobre cada família aqui representada. Fortalece, Senhor, a fé do teu povo, dos teus filhos. Ajuda, Senhor, cada vez mais a eles confiarem em Ti, para que, em meio às provações, às dificuldades da vida, às tentações que o inimigo nos coloca, nós vamos permanecer firmes, e o Senhor nos dá a força necessária para vencer as tentações. Ó Pai, fortalece a nossa fé, nos dá fé o suficiente para crer e confiar nas Tuas promessas. Por favor, Senhor, não desista de nós. Não permita que o inimigo ele nos alcance e venha trazer a destruição sobre as nossas vidas, mas que ele seja repreendido pelo sangue do Cordeiro vestido na cruz do Calvário. Ó Pai, te agradecemos pela tua paciência, pela sua longanimidade, pela sua bondade, pela sua misericórdia por cada um de nós. Porque mesmo sendo pecadores, miseráveis, ingratos, o Senhor ainda assim estende a sua mão para nos ajudar. Então, Senhor, continua agarrando em nossas mãos. Nos dá força para que nós não venhamos a soltar a sua mão. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê?
Amém? Amém? E amém. Glória a Deus. Não se esqueça, você é vitorioso em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maravilha, né? Mensagem poderosa. Na próxima semana, no nosso próximo encontro, nós vamos estar aí estudando sobre uma besta que sobe do mar. E vai estar lá em Apocalipse capítulo 13, tá bom? Então, eu já te convido a você já fazer esse estudo de forma pessoal no capítulo 13 do livro do Apocalipse. E assim nós encerramos aqui e espero, claro, né, nosso próximo encontro, tá bom? Então, nunca se esqueça, Deus, ele está com você. Continue buscando a ele. Não perca de vista a sua palavra. Siga este manual. E também, perceba, o povo de Deus, ele está aqui na terra. Vamos falar mais sobre isso. E que ele possui duas características muito especiais: a obediência aos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Não se preocupe, que nos próximos estudos nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, um beijo no coração de vocês, tá bom?